Olá, programadores! Tudo bem com vocês? Vamos aprender a fazer itens de menu no Android Studio igual esse aqui do lado? Antes, deixa um like no comecinho do vídeo para ajudar o canal a crescer e vamos programar? A gente vai clicar em Create a New Project, vamos usar uma Empty Activity, clicar em Next, escolhe um diretório vazio, onde você vai salvar o projeto. Eu vou colocar como nome do projeto, exemplo, menu. Linguagem Java, API 16, Android 4.1, Jelly Bean. Clico em Finish e vamos esperar o projeto ser criado. Com o projeto criado, a gente vai apagar esse Hello World, porque o nosso objetivo é apenas o menu. Eu vou aqui na Main Activity, fora do onCreate, a gente vai ter que sobrescrever alguns métodos. O primeiro método que a gente vai utilizar é o onCreate Options Menu. Eu tenho aqui um método booleano onCreate Options Menu. Esse método tem um retorno, que é o super.onCreateOptionsMenu. Aqui dentro, eu vou ter que fazer algo que a gente chama de inflar. Então, eu vou utilizar o getMenu inflator, que a gente usa para inflar o menu, .inflate. A gente usa o getMenu inflator para poder inflar o menu, ou seja, transformar um layout XML em uma view. E para isso, eu vou ter que criar, então, esse layout XML primeiro. Então, eu vou comentar essas linhas e vou criar primeiro o layout. Para criar o menu, eu vou clicar aqui em Res com o botão direito, clicar em New e clicar em Android Resource Directory. Aqui, Resource Type, eu vou colocar menu. Então, eu vou criar um diretório de menus. Dependendo do layout que você utiliza, você já tem um diretório de menu se você tiver utilizado, por exemplo, a Basic Activity. Como eu usei a Empty Activity, então eu tenho que criar um diretório. Agora aqui dentro desse diretório menu, vou clicar com o botão direito, New, e vou clicar em Menu Resource File. Vou dar um nome para esse menu, vou chamar de menu underline principal, pode dar o nome que você quiser, não utilize caracteres especiais, a não ser o underline. Ok. Então, agora eu criei um arquivo XML de menu. Eu poderia programar direto aqui no código, usando o design ou no modo split. Eu vou esconder aqui o project para programar no modo split, porque eu quero fazer aqui o menu e já exibi-lo. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é abrir a tag item, barra sinal de maior para fechar a tag. Nota que ele mostra que tem um erro, porque ele exige que a gente coloque a tag title, set title. Vou dar um clique aqui e aceitar o que ele sugeriu. Você pode notar aqui no layout em que ele já criou o menu. Porém, eu não quero este título. Então, eu vou ali nas strings. Então, values, strings, eu vou criar uma string de título, então, string name, e aí eu dou aqui o nome que eu quero que apareça para o usuário no menu. Vou chamar esse menu de salvar. Então, e aqui o texto que vai aparecer vai ser o salvar. Então, aqui name o nome do menu, como você vai referenciar no XML, e aqui o que vai aparecer para o usuário, no caso, o texto salvar. Então, aqui o title, eu vou colocar @string barra salvar, para que ele chame, então, aquela string com o título do meu menu. Como eu já tenho o menu criado, eu vou aqui na minha Main Activity. Esse getMenu inflator que estava comentado, eu vou descomentar e vou colocar aqui r.menu
ponto menu principal. Esse é o caminho, então, do menu que eu acabei de criar. Ele ainda está mostrando um erro, porque eu preciso de um segundo parâmetro, que é o menu aqui do método. Somente com essas configurações, você já tem um menu. Então, aqui no design, eu já consigo ver ele. Se você executar o aplicativo agora, você já vai ter um menu salvar criado. É muito importante também que esse seu menu, vou aqui no split de novo, que esse seu menu tenha um ID, que é a maneira como a gente vai referenciar esse menu lá no Java. Então, eu coloco Android ID e aqui eu defino um ID para ele que eu vou chamar de item salvar. No caso, é o item salvar do meu menu. Tá? Se eu quisesse criar qualquer outro item, eu posso selecionar esse código, dar Ctrl C, C de cachorro para copiar, Ctrl V para colar, e aqui eu dou um outro nome, item editar, por exemplo, e aqui coloco editar. Nesse caso aqui, você já tem... você já teria, né, aqui teria que criar string editar, mas aqui você já teria 2 itens de menu, tá? E quantos você quisesse criar. Eu vou dar um exemplo da ordenação desses menus. Então, eu poderia copiar esse trecho de código, colar aqui, dar um outro nome para esse ID, item editar, por exemplo, e colocar menu editar. Eu teria que criar uma string para ele, mas como é um exemplo, eu vou fazer diretamente aqui, tá? Mas vocês sabem que o correto é criar uma string para ele. Então, salvar, editar, novo. Você coloca os itens que você quiser no seu menu, tá certo? Ele aparece nessa ordem aqui. Se eu quiser alterar esta ordem, eu posso colocar Android, order in category. Aqui eu vou colocar 100. No de baixo, eu vou colocar 200. E no terceiro, eu vou pôr 300. Perceba que ele aparece, então, salvar, editar e novo. Se de repente eu quiser que ele comece como novo, editar e salvar, então eu coloco este como 100 e este como 300. Você pode ver que ele alterou a ordem, então, tá certo? Outro recurso bastante importante é o Show Actions. Show as Action. Nota que quando eu coloco isso, ele fica vermelhinho aqui. Eu posso dar um Alt Enter, que ele vai adicionar esse esquema aqui. Esse Show as Action, eu posso colocar Always, indicando que eu quero que ele apareça diretamente aqui na barra, tá certo? Então, se eu colocar Always, ele vai aparecer diretamente nessa barra aqui. Ele não vai aparecer dentro dos 3 pontinhos como um item de menu. Se eu colocar Never, ele vai aparecer, então, como um item de menu, tá? Se eu não colocar esse campo, ele vai aparecer como um item de menu. Então, não tem necessidade de adicionar esse campo para colocar Never, se você quiser que ele seja um item dentro dos 3 pontinhos. Porém, se você quiser que ele apareça sempre na barra, você coloca Always. Tá certo? E você pode pôr esse Always em todos os itens do menu, se você quiser que todos apareçam na tela. Porém, aqui a gente tem um problema, que você não sabe em qual dispositivo que o usuário está vendo esse seu app. Ele pode estar vendo num pocket, num celularzinho, como num tablet, numa televisão. Então, aqui a gente tem um recurso muito importante de layout, que é o With Room. Então, o With Room é o seguinte: se couber, ele coloca como um item de menu, como um item
dentro da barra de menus. Se não couber, ele vai colocar os 3 pontinhos e o ícone. Então, você pode testar esse seu aplicativo em diversas devices diferentes. É por isso que é importante que você tenha vários dispositivos aqui diferentes para testar, tá? E aí você pode testar ele de pé ou deitado. Então, se o usuário tiver com o celular de pé, e ele não couber, ele vai mostrar as reticências para que o usuário clique. Se ele virar o celular, a tela do menu vai estar automaticamente maior e aí os itens vão caber. Então, esse If Room a gente utiliza com mais frequência. E se você não quiser que estes menus sejam textos, você pode escolher ícones para esses itens de menu. A única coisa é que você tem que tomar cuidado, porque se você colocar apenas um ícone para o item de menu, o usuário vai ter que olhar para esse ícone e já entender que esse ícone significa o que você está definindo para que ele signifique. Então, eu vou clicar aqui em Drupal com o botão direito, New, e vou clicar em Vector Asset. Eu vou clicar aqui em Clip Art, e aí, por exemplo, para o menu salvar, eu vou digitar Save, que é salvar em inglês. Aí aqui eu vou encontrar, então, alguns exemplos do ícone salvar, tá? Por exemplo, esse símbolo aqui do disquete é um símbolo universalmente conhecido como sendo salvar. Então, eu posso usar esse ícone tranquilamente, que se não tiver texto nenhum, o usuário vai entender que este ícone aqui do disquetinho significa salvar, ok? Aí eu coloco um nome para ele, que eu vou chamar de C salvar, next, finish. E aí depois, aqui, então, no menu, esse item que é o salvar, eu vou colocar Android Icon. E aqui eu vou procurar @Drupal/IC salvar. Se eu vim aqui no design, olha só, o ícone do salvar já tá, então ele não mostra mais o menu, ele mostra o ícone salvar. Tão importante quanto a aparência e o layout do menu é o tratamento de cliques, né? Então a gente tem esse método aqui na Main Activity, on Create Options Menu, que é a criação do menu. Agora eu vou criar outro método que vai ser o tratamento do evento clique no menu. Então, eu vou colocar on Options Item Selected. Tá certo? Então, aqui no caso, eu tenho o item selecionado, então, do menu, tá? Ele me retorna return supper.option item selected. E aqui dentro eu tenho que recuperar em qual item do menu o usuário clicou. Eu poderia recuperar com um if, com um switch, eu vou usar um switch, tá? Você vai precisar de uma estrutura condicional aqui para poder recuperar o item que o usuário clicou do menu. Então, dentro do switch, eu vou colocar item.get item ID. O que isso significa? O ID que ele selecionou, tá? Eu tenho aqui no menu, eu tenho vários IDs, então, né? O ID, item salvar, item editar, item novo. Então, aqui no switch, eu vou recuperar item.getItemID. Então, aqui eu estou recuperando o ID que o usuário tocou. Eu vou colocar case, e aqui eu coloco as opções. Se ele tiver tocado, por exemplo, no salvar. Então, eu vou colocar case.r.id.item salvar. Aqui aparecem todos os itens nos quais ele pode tocar. Aqui eu vou pôr um break. Então, dentro desse case,
eu posso colocar o que eu quiser que aconteça se o usuário clicar nesse menu. Poderia abrir uma nova janela, poderia informar algo, fechar o app, o que você quisesse. No caso, apenas para a gente testar, eu vou colocar um toast aqui, que é uma mensagem na tela, informando que o usuário clicou neste menu, apenas para a gente saber que o método realmente está funcionando. Então, mainActivity.this, aqui eu coloco, você clicou em salvar. Vou dar uma quebra de linha aqui apenas para ficar visível na tela, mas essa quebra de linha não tem efeito nenhum na visualização. Aqui eu vou colocar o length long apenas para efeito de teste. É melhor que ele exiba por um tempo maior, tá? Isso daqui é o tempo que o toast vai ficar sendo exibido. Porém, quando você finalizar o seu app e você terminar os testes, eu sugiro que você coloque short, porque o long ele exibe por muito tempo, tá? Então, eu coloco o long apenas para testar. Tá pronto, então vamos rodar? Aplicativo rodando, então, como você pode ver, eu clico no botão salvar e ele me mostra a informação. Você clicou no botão salvar. Vale um like?